Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou Gabriel Pinto, sou gerente da Casa Firjan. E hoje estou muito feliz, na verdade. Feliz porque a gente vai falar sobre um tema que, para mim, é uma coisa que eu acredito muito, na verdade. É sobre acreditar. E na verdade, o pessoal da equipe que pediu para eu... Falou assim, Gabriel, acho que era legal você falar, né? Porque eu não vou falar só da casa, eu vou falar, na verdade, sobre por que a gente está aqui, qual é o propósito desse lugar e por que eu estou aqui, porque nós estamos aqui. E aí a gente vai introduzir uma turma que é super boa, que, na verdade, pode falar muito melhor do que eu sobre isso tudo que a gente está falando aqui. Primeiro, eu só queria começar falando de quem quiser usar o nosso Wi-Fi, o nome e a senha está aí. Só uma pergunta geral, só para eu entender. Quem é a primeira vez que vem na terça-feira aqui? Levanta a mão. Caraca! Então, que bom. Super legal, isso é ótimo. Animei mais ainda. Então, essa é a nossa senha. Daí eu vou pular. Minha equipe, o pessoal que trabalha conosco, aí, que trabalha junto nessa história, na Casa Firjan, não vai entender nada, porque eu acabei de acabar essa apresentação. Vou falar um pouco, a gente trabalha esses são alguns conteúdos que a gente trabalha na Casa Firjan: design, inovação, crowdfunding, realidade virtual, design thinking, tá? A gente tem um portfólio de cursos que estão com as matrículas abertas. Esse é a nossa página. A gente pode achar várias coisas. A gente está com uma oferta bacana de desconto nesse primeiro momento, porque a gente quer mostrar para as pessoas um pouco do que a gente faz aqui, né? Então, e a gente tem, sei lá, alguns conteúdos com metodologias inovadoras, com competências inovadoras, que Marisabel Ocherry, que está aqui sentada aqui na frente. Levanta aí, Bebel. Você é Bebel. Toda vez ela fica com vergonha, fica chateada, fica puta comigo, mas tudo bem. A gente tem uma equipe muito bacana, mas isso eu vou falar ao longo da história. E se vocês quiserem postar, por favor, a gente ama ver os hashtags da Casa Firjan. Júlio, solta esse vídeo aí, por favor. Olha esse hashtag, que maravilhoso. Esse super personagem fez essa performance maravilhosa. Pra gente que trabalha com isso, que fala sobre propósito, ver um hashtag desse é tipo ouro, é a maior alegria do mundo. Eu entrei em contato com ele e a gente vai trazer ele aqui para fazer alguma coisa específica, porque a gente é orientado pelo cliente. Na verdade, a gente é orientado por vocês. Então, o olhar de vocês pra gente é maravilhoso. Cada post no Instagram, eu tenho certeza que tem um coraçãozinho meu, do fundo do meu coração. É muito legal ver o olhar de cada um de vocês. E agora sim, vou falar sobre nova economia e propósito, né? Bom, para quem já esteve aqui alguma terça-feira, uma parte dessa apresentação as pessoas vão achar um pouco já repetitiva, mas é a nossa mensagem, a gente tem que reforçar a mensagem. Há 100 anos atrás, todo o conhecimento da humanidade cabia dentro de uma biblioteca, né? A IBM, com a IBM Dublin Curve, começou a medir, eles fizeram uma medida sobre a transformação e a velocidade do conhecimento, né? Em 1900, o conhecimento duplicava a cada 100 anos. Imagina, todo o conhecimento da humanidade duplicava a cada 100 anos. Com a massificação da internet, todo o conhecimento da humanidade passou a duplicar a cada 10 anos. Com o machine learning, que é uma máquina ensinando para uma outra máquina, todo o conhecimento da humanidade vai duplicar a cada 12 horas. Então, esse é um futuro que é daqui a 12 horas. Mas e o consumidor? O consumidor. As pessoas estão super conectadas, né? Em 2013, as pessoas foram para as ruas sem nenhuma bandeira política, basicamente porque elas estavam engajadas naquele movimento dos 20 centavos e elas se conectaram através das redes sociais para levantar em cima de uma bandeira. Isso mostrou para todos nós o poder do cidadão e do engajamento. Esse mesmo consumidor é capaz de construir ou destruir uma marca na velocidade de um clique. É o power to the people,
Só que agora, o engajamento que no WhatsApp chega a 250 pessoas dentro de um grupo, mas no Telegram chega a 100 mil pessoas dentro de um grupo. Olha o poder que a velocidade da informação e que o engajamento tem. Mas isso muda tudo, muda os mercados, né? Muda o fato de, por exemplo, hoje o valor está na etapa do intangível e não mais na etapa do tangível. O exemplo da Apple é muito claro. 97% do valor gerado pela Apple está na etapa de criação, na etapa da Califórnia, enquanto 3% está na etapa de assembly line, produção chinesa. Os mercados nesse mundo que se transforma a cada 12 horas mudou tanto que quando eu olhava para essa imagem, eu associava, logicamente, a petróleo. Mas hoje, os Emirados Árabes Unidos, eles produzem a energia solar mais barata do mundo, nesse mundo que se transforma a cada 12 horas. Mudou tanto que o Airbnb, um exemplo clássico e até um clichê das apresentações de inovação, quebrou ou ameaçou o Hilton, a maior rede hoteleira do mundo. E hoje o blockchain, que é uma tecnologia que vai absolutamente quebrar os paradigmas da forma com que nós nos relacionamos, né? E aí fica a perguntinha sobre o blockchain, o que é. Mas a gente tem aqui vários conteúdos que falam sobre blockchain. Outro dia a gente teve uma oficina com a Neliane, foi maior aqui, falando um pouco da tecnologia, blockchain e transparência. Mas o fato é que o blockchain ele pode ameaçar o Airbnb, eliminando o agente do meio, fazendo com que nós nos conectemos e sejamos capazes de nós agendarmos nós mesmos, através de um sistema de validação em rede, apartamentos que nós temos para oferecer mundo afora. E as profissões? Fato é que quando eu era mais novo, o que eu queria ser era astronauta. Meus amigos queriam ser jogadores de futebol. Mas hoje, 65% das crianças que estão nas escolas primárias vão trabalhar em profissões que ainda não existem. Esses são dados do Fórum Econômico Mundial. A Viviane Min, que esteve aqui outro dia, ela falou que o único perfil de trabalho do futuro é você ser criativo, adaptativo e solucionador de problemas complexos. Diferente disso, é por um chute ou arriscar. Uma vez que as profissões estão mudando tanto, as tecnologias estão mudando tanto, o comportamento do consumidor está mudando tanto, que fica difícil a gente dizer, no mundo que 65% das profissões para as crianças que existem hoje não existem, qual é o on job description. Tem um dado, inclusive, que o IBM Watson ele consegue suplantar ou suprimir 80% das profissões, das atividades exercidas por advogados. Eu vi outro dia uma ferramenta do Google que consegue solucionar 50%, fazer 50 diagnósticos oftalmológicos. Eu contei isso para os meus pais que são oftalmologistas, eles não estão mais tão preocupados, mas meu irmão, que também é oftalmologista, já ficou antenado de como a inteligência artificial pode mudar tudo e pode mudar mercados, profissões e tudo mais. E a tecnologia nessa história, ela não é a grande razão. A grande razão somos nós, os usuários, as pessoas. A tecnologia ela é uma ferramenta. Isso quem disse foi a Viviane Min, que é uma das 10 mulheres a se olhar para a inovação no mundo. Nessa economia em transformação, mudam os parâmetros, mudam os comportamentos, mudam tecnologias, forma de aprender, empreender, consumir, muda tudo. A Peugeot, por exemplo, que é uma das indústrias automobilísticas mais antigas e uma das que a gente mais conhece no mundo, ela, ao invés de... fez um grande investimento estratégico, investiu em compartilhamento de carros, porque as novas gerações, ao invés de possuir, preferem compartilhar. E hoje a Peugeot pode se considerar uma concorrente do Uber. Nesse contexto, são 7 coisas que eu queria falar até chegar numa que eu acho a mais forte e o motivo da gente estar aqui hoje. A primeira é a história de ser orientado pelo cliente. Tem um caso interessante que outro dia um palestrante, o Renato Mendes, que escreveu um livro chamado Mude ou Morra, que falam muito dessa nova economia, dessa economia em transformação, ele trouxe o exemplo da Max Milhas, e eu achei super legal. Imagina, você oferta uma passagem, mas no mesmo lugar você diz para o seu cliente que o preço de uma outra companhia, sua concorrente, é menor do que o seu. Por que você faz isso? Porque você quer ter a confiança do consumidor. Então, o cliente, aquela história do o cliente tem sempre razão, é diferente. Você, na verdade, a construção da confiança para esse mundo que é capaz de construir ou destruir a marca na velocidade de um clique é super importante.
Um outro tópico que eu acho que é super importante nessa nova economia é o foco e a obsessão. A gente recebe tanta informação, que hoje existe uma economia que ela fala justamente sobre isso. É a economia da atenção. Com tanta informação, com processamento de dados, com memórias que a gente nem sabe mais como acessar, com nuvens e tudo mais, como é que a gente sabe lidar com tanta informação numa velocidade de transformação tão grande? A terceira coisa é, não adianta. Nessa economia de 12 horas, o novo sempre vem. Não adianta ter medo. É melhor que a gente não tenha medo, a gente tem que estar preparado e tem que ficar antenado sobre essa transformação que vem a cada 12 horas. Uma quarta coisa é sobre errar. A gente tem medo de errar, mas a verdade é que com uma velocidade tão grande, começar a testar o primeiro erro é o erro mais barato. Tem uma máxima de um autor britânico que ele fala que é o seguinte: se você não ficou com vergonha do primeiro produto da primeira versão do produto que você lançou no mercado, é porque o seu produto não vai ser vendido. É claro, porque hoje a velocidade da transformação é muito rápida. Coloca no mercado, esse é um dos princípios da inovação, e ter um mindset para isso não é fácil. Coloca no mercado, testa, avalia, mede e volta. Um quinto item que é super importante é a postura do dono. Muito fácil pedir com que cada um tenhamos uma postura do dono. Mas ela é super importante, o empoderamento que cada um tenha e o engajamento para cuidar de cada coisinha como se fosse seu. Mas isso está ligado a uma coisa que eu vou falar no final. E outra coisa, vai doer. Não tem jeito, dói mesmo. Eu perdi 5 quilos nos últimos meses só para entregar, junto com essa turma, a Casa Firjan. Dói, a velocidade da transformação é super rápida, é muito rápida. É tão rápida que a Casa Firjan mesmo, ela está preparada. A gente criou ambientes versáteis, que a gente uma hora faz a apresentação para cá, outra hora para lá. O auditório é um auditório linear, para a gente poder ter diversos formatos. As salas de aulas, elas são versáteis, para a gente estar preparado para essa velocidade da transformação. Agora, tudo isso só é possível com uma coisa, com o inconformismo. E é isso que a gente vem falar hoje sobre o propósito. A pergunta que eu acho que direciona muito do propósito, principalmente quando a gente está falando sobre trabalho, é: se você tivesse 10 milhões de reais na sua conta, você largaria o seu emprego? Largaria? É alguém que trabalha aqui, não? Valeu. Que bom. Eu não largaria. Não mesmo. Não largaria e eu digo mais. Eu estudei economia na PUC. Os meus amigos da economia na PUC, eles estavam super bombando nos bancos de investimento. Eu saí de um banco de investimento. E aí um amigo meu morava em Nova York e trabalhava no Goldman Sachs e ele comprou um avião aos 32 anos de idade. Eu falei assim, cara, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não deveria ter um avião? Aí eu falei, eu acho que não. Eu acho de fato, eu estou no lugar certo. E não é que eu acordo cedo, às vezes eu nem durmo, mas eu durmo feliz. O Domênico De Masi, no Ócio Criativo, ele fala isso, né? Às vezes a vida se confunde com o trabalho de tal forma que você não sente mais a diferença entre a dor e o prazer de trabalhar. Tudo é meio trabalho, tudo é meio prazer, né? E eu posso dizer que eu amo o meu trabalho. E por quê? Aí eu vou contar uma coisa que está diretamente ligada à minha trajetória pessoal, porque esse é o meu lugar de fala hoje. Em 2009, na verdade, eu trabalhava numa outra organização e naquela época o governo do estado estava entrando com as UPPs nas favelas do Rio de Janeiro. Eu levantei o braço, eu tinha voltado de Londres há pouco tempo, e aí eu levantei o braço e falei assim, poxa, mas não adianta ter o PP se não tiver saúde e educação para transformar. Aí eu descobri que a Firjan, essa organização, estava entrando com saúde e educação em cada uma das unidades pacificadoras para poder complementar a ação da polícia. Eu falei, acredito nesse lugar. Essa mulher é minha mãe, ela foi eleita Carioca do Ano. Minha mãe, ela foi diretora de um hospital público durante 12 anos, foram 4 mandatos presidenciais.
Isso é um cargo que ela trabalhou durante 30 anos durante esse hospital público. Eu fui criado, basicamente, nos jardins do Hospital da Lagoa, que era o hospital que ela dirigia. Ela sofreu um ataque. Essa corrupção que a gente está vendo sendo denunciada nos jornais da saúde, ela não existe de hoje, ela existe há muito tempo. E, durante muito tempo, ela sofreu toda a pressão do mundo para tirarem ela do hospital, porque ela lutava contra isso. E essa organização, a Firjan, eu não trabalhava aqui ainda, ela lutou para poder proteger o Hospital da Lagoa contra a corrupção. Eu falei, pô, esse lugar eu quero trabalhar. Bom, aí eu vim trabalhar aqui nessa organização, e de lá para cá a gente veio construindo um sonho, né? Só que em 2015 o Brasil estava nessa realidade, né? O Brasil começou a entrar numa trajetória decadente tão triste que eu escutava tanto dos meus amigos que a única saída para o Rio de Janeiro era o Galeão. Triste, né? Você vê a realidade do Rio e do Brasil de tal forma que você perdia uma coisa que, para mim, tem um valor inestimável, que é a palavra esperança. Bom, aí a gente começou uma história na Casa Firjan. A gente começou plantando uma semente no coração de tantas pessoas que começou a tentar mudar a realidade a partir de um lugar. E olha, o Dona Marta, que era justamente a causa de eu ter olhado para a Firjan no primeiro momento, foi a primeira semente que a gente plantou, naquela época, era a Casa Firjan da Indústria Criativa, as primeiras mudas no bairro de Botafogo. A gente teve que lutar contra muita coisa. Quando a gente começou o projeto da Casa Firjan, a Firjan tinha 10 projetos estratégicos, que eram estratégicos naquele momento. E foi uma luta incansável. Naquela época era um só. Eu estou aqui nessa história desde 2011. Eu era um só, junto com o Cristiane, que era gestora e que também acreditava que tinha o mesmo propósito que eu. E a gente veio lutando lutando para transformar a realidade do Rio de Janeiro, quando o dinheiro absolutamente estava secando, os projetos todos perdendo recurso em todos os lugares, mas porque a gente acreditava que esse lugar podia fazer diferença, não para a Firjan, mas para o Rio de Janeiro e para o Brasil. E aquela história de que a única saída era o Galeão já não fazia mais sentido para mim. E, no final das contas, essa história que eu contei, bem rápido, porque o mais legal não sou eu, ela foi com esse engajamento, com essa força, porque eu acho que quando você acredita em alguma coisa, você é capaz de transformar, você é capaz de entregar um projeto desse tamanho e que tem um propósito lindo, ela só é possível porque outras pessoas acreditam na mesma coisa que você. Eu estou segurando aqui porque é difícil não me emocionar, porque essa história, na verdade, não estou contando a minha história, eu estou tentando contar para vocês o que, se vocês olharem embaixo, aí tem umas manchinhas vermelhas. Brincadeira, gente. Na verdade, é o sangue, o sorriso de cada uma das pessoas que deu o sangue por isso aqui, porque elas acreditam que podem fazer diferente para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Para que nessa economia que transforma a cada 12 horas os profissionais, as empresas, a sociedade do Rio de Janeiro e do Brasil estejam preparadas para encarar uma economia em transformação. E essa casa ela tem como objetivo ser um espaço para refletir e criar propostas para essa nova economia numa sociedade em transformação. Obrigado, eu sou Gabriel Pinto, gerente da Casa Firjan. Yuri, e aí? Conta pra gente. Yuri foi responsável por fazer... Oba! Que lindo, é o futuro. Fala aqui, ó. Conta pra gente. Oi, pode falar aqui. Boa noite, gente. Bom, primeiro... Fiquei muito feliz de ver que muitos de vocês ainda não vieram aqui para casa. É bem legal. Queria falar uma outra coisa também, que se eu ganhasse 100 milhões de reais, eu não largaria meu emprego. E eu tenho certeza que as pessoas que vão vir falar aqui hoje também não largariam, né? Porque isso tem a ver diretamente com o propósito, que a gente vai falar, que a gente já falou muito bem com o Gabriel e que a gente vai falar mais ainda. E, para começar, então, nosso evento, para dar sequência, eu vou chamar o Renato Stefani. Renato Stefani é engenheiro mecatrônico, formado na Singularity em em futurismo e tecnologias exponenciais e instrutor de yoga. Conta pra gente, Renato, como é que é esse mix de coisas aí e o que mais que você faz da vida?
Oi, gente, boa noite, tudo bem? Bom, então, continuando a minha apresentação que o Yuri começou, eu sou o Renato Stefani, eu sou formado em Engenharia Mecatrônica, logo em seguida eu fiz um curso de especialização em Tecnologias Exponenciais e Futurismo lá na Singularity University, que fica dentro do campus de pesquisa da NASA, na Califórnia. Quando eu estava lá, eu achava que eu ia sair de lá e ia virar o próximo Steve Jobs, o próximo Elon Musk e resolver com a tecnologia todos os problemas da humanidade. E aí que eu percebi que eu estava bem errado, né? Eu percebi que eu precisava equilibrar isso com as tecnologias ancestrais, conhecimento ancestral do yoga, principalmente do Ayurveda. Foi quando eu entrei numa jornada de autoconhecimento e comecei a explorar esse mundo também. Por acaso, eu me formei como instrutor de yoga, depois como massoterapeuta Ayurveda, para entender, né, como que esse mix faria a gente viver bem no presente. E desse mix nasceu a minha empresa hoje, que é o Hack Life, que ela é uma escola de transformação do ser humano. Ela é um guia para renovar seu corpo, mente e alma. Através de técnicas e ferramentas, nós trazemos uma nova filosofia para a transformação do ser humano. Nós acreditamos que, ao unir o desenvolvimento tecnológico com o despertar da consciência, a gente tem a chave para viver uma vida leve, simples, divertida e equilibrada aqui, no presente, com o pé no chão. E para começar o nosso papo, eu queria trazer um questionamento para vocês. Se eu perguntar para você, o que é felicidade para você? O que você responderia para mim? Convido todos vocês agora a fecharem os olhos e pensar nessa questão com profundidade. Alguns segundos só. Muito bem. Quem não descobriu ainda o que é felicidade, talvez não vai encontrar nos próximos minutos. Era só para ter essa primeira essência mesmo. Geralmente, nós atrelamos felicidade a um conjunto de coisas. Uns livros dizem que é sucesso amoroso, outros que é sucesso financeiro, sucesso espiritual. É uma equação, né? Cada um pode colocar a variável que for mais importante para si mesmo. Mas, gente, felicidade não é nada disso. Sinto desiludir quem foi que respondeu qualquer uma dessas coisas que estava aqui. A felicidade, desse modo, como está a equaçãozinha aqui, é uma programação que você recebeu da sociedade. Você foi programado a pensar assim, pelos inputs que você recebeu, de tudo que você vivencia e experiencia desde o momento que você nasceu. Desde o momento que você nasceu. E mais, né? Hoje a gente tem a chamada economia da gratidão, que eu chamo que faz um grande despropósito ao ser humano, né? Porque você acaba transformando coisas genuínas e bonitas do ser humano, como alguma coisa sustentável, coisa com propósito, e você banaliza. As pessoas hoje consomem qualquer coisa que não tem glúten e não tem lactose porque acham que é o novo diet do século XXI. Ah, porque se eu comer sem glúten e sem lactose eu vou emagrecer. Não é isso que vai te fazer emagrecer, né? Ou seja, as pessoas estão desesperadas para encontrar felicidade, estão desesperadas para fazer diferente, sair do trabalho padrão da 9 às 5, elas querem entrar em uma outra caixinha. A caixinha do yoga, da espiritualidade, do propósito, disso e daquilo. Como que a gente pode fazer para acessar esse espaço de forma genuína? E para falar de propósito, a gente tem que falar de que é felicidade de fato. E não é aquela equação que eu passei para vocês. Passando um contexto, dados da ONU mostram que hoje nós vivemos uma epidemia de doenças da alma. De acordo com a ONU, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. De novo, 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso é mais do que o número de pessoas que morrem em desastres naturais e conflitos armados juntos. Isso vem de uma deturpação que o mundo passa para nós de que sucesso é felicidade. É que o dia que eu tiver a minha família, meu cachorro, minha casa, meu avião, como é o amigo do... né? A gente vai ter essa felicidade. E não é isso. Na verdade, estudos comprovam hoje que é justamente o contrário. Se você é feliz, aí sim o sucesso aparece. A felicidade o sucesso é uma consequência da felicidade. Nós confundimos hoje conforto com felicidade. Nós confundimos necessidades com distrações. A gente acha que é a mesma coisa, não é. A gente não sabe diferenciar o que é uma necessidade real e uma distração.
A gente não sabe diferenciar mais o que é fome e o que é gula. A gente come porque é gostoso, não porque a gente tem fome. A felicidade genuína, ela é um estado de espírito, é um clique que você tem a partir de uma realização pessoal. Que não importa a circunstância, não importa o que aconteça com você, seja você passando por dificuldades, por altos ou baixos da sua vida, você é feliz. Não é uma coisa inconstante, é um estado de espírito, né? Mas a gente confundiu isso com prazer, que é um estado efêmero, que implica a busca por algo, que implica sempre estar atrás de alguma coisa, de fazer acontecer. Bom, eu venho para vocês aqui através do Hack Life, a empresa que eu fundei, né? Então, não iria ser diferente quando eu falasse do que é a programação do ser humano. Se a gente pegar o ser humano e entender quais são as linhas de código que formam a nossa programação interna, seria mais ou menos assim. Desde o momento que nós nascemos, nós estamos à mercê do mundo. Nós nos programamos a partir do que nós sentimos, ouvimos, falamos, experienciamos. Todos os nossos 5 órgãos dos sentidos nos trazem inputs. Mas também a gente tem um outro tipo de input, que vem de um lugar sucinto, que vem através da calma, que vem através de um lugar maior, mas que hoje em dia nós pouco damos espaço para esse lugar se manifestar. Uns chamam de Deus, a causa universal, outros chamam de essência, outros chamam de universo, o que quer que seja o nome que você fica confortável, propósito. Mas cada um de nós consegue se comunicar com esse lugar que se conecta a algo maior. E o problema hoje é que nós estamos em constante distração com o mundo externo, tentando sempre achar a próxima solução do que vai satisfazer o nosso interior, o que vai trazer a nossa felicidade, aqui fora. A gente busca fora soluções internas, ao invés de primeiro buscar internamente para depois realizar externamente. Então, você que se questionou no começo, né? O que é felicidade para você? Outro questionamento para você se fazer é, qual é a fonte do qual você está se programando? Você está se programando a partir desse lugar maior, ou você está se programando de acordo com a sociedade, com o que te falaram que é o certo a se fazer? Como que está o seu sistema? Está rodando fluido ou está dando bug tela azul? Hoje, o modo como a gente vive é através de um curto-circuito instalado pela tecnologia que a gente presencia, né? O nosso macaquinho humano, ele está acostumado agora com doses baratas de dopamina o tempo todo, né? Um like, uma curtida, sempre observando no mundo externo o que vai trazer algo a mais. Ao invés de conectar com essa essência, com essa conexão maior, que dá um fluxo, uma fonte energética infinita, nós nos contentamos com um mero curto-circuito, pequenos spikes de energia aleatório, né? Em vez de cada vez mais transcender enquanto ser humano e subir o nosso nível energético para expandir, nós estamos acostumados com pequenas ondas baratas do curto-circuito. Nós preferimos assistir a vida de outras pessoas maravilhosas, da Gabriela Pugliese, do seu blogueiro do Instagram favorito, do que realmente ser e realizar aquilo. E é interessante porque se você passa mais do que 3 minutos no Instagram, no Facebook ou qualquer rede social, você está fadado à infelicidade. O seu cérebro ele entra num modo fuga ou luta que você quer aquilo, você começa a se confundir os seus ideais com aquela pessoa que está muito longe de você, né? Uma pessoa que não tem nada a ver, uma realidade completamente distinta, e você fica pintando um cenário mental fantasioso do que poderia ser, do que poderia acontecer. Será que nós somos tão evoluídos assim hoje? Eu adoro essa imagem, né? O ser humano, o estado da arte da evolução da consciência humana, que evoluiu por bilhões de anos para se tornar esse ser pensante que é capaz de amar, de se expressar, que foi de um quadrúpede, expandiu para um bípede, que agora pode realizar no mundo com esses 2 membros que estão aqui sobrando, a gente está se encolhendo de novo, né, para uma nova realidade. Será que isso é evolução? Mas como o Gabriel pontuou, muito sabiamente na palestra dele, existe uma solução para isso. A tecnologia deve ser usada como ferramenta, não a tecnologia usar a gente usa ela para poder se expandir, continuar evoluindo em consciência, em propósito. E tem um dos maiores investidores do Vale do Silício, um cara que eu admiro muito, que é o Naval Ravikant. Ele é investidor do Uber, do Facebook, do Twitter. Ele é CEO do AngelList, a principal plataforma de
contratação de empresas do Vale do Silício para você trabalhar remotamente. Ele fala o seguinte, que quanto mais antigo o problema, mais antiga é a solução. Então eu, tendo vivenciado muito bem essa cultura do Vale do Silício de inovação, de propósito a qualquer custo, eu percebo que existe também uma banalização dessa palavra. É por isso que eu trouxe aqui para vocês como a gente pode trazer o propósito da maior pureza dele, para que a gente fique firme no que é real para cada um de nós, não que a gente se venda uma nova ideia, né, e a gente faça simplesmente um download de um conceito externo e que não venha interno. Se a gente pegar referências, então, nas civilizações avançadas antigas, a civilização egípcia, por exemplo, o principal objetivo deles, enquanto civilização, era o desenvolvimento do ser humano. Eles não tinham uma disciplina só para arte, outra para filosofia, outra para astronomia, outra para espiritualidade, era tudo junto. Era um conjunto, era uma harmonia completa entre cada coisa. Eles construíam os templos, as pirâmides, como um altar vivo, uma biblioteca a céu aberto, né, para que eles pudessem estudar todos esses conceitos do que diz respeito a esse universo. E como objetivo secundário, tinha, sim, a fama, o poder, a riqueza, que dava o suporte para construir aquelas coisas magnânicas, né, que tem até hoje. E outro conhecimento que me assombra de tão simples que é do Ayurveda. O Ayurveda é a ciência indiana da longa vida, uma das primeiras medicinas que surgiram no mundo. O Ayurveda ele cita 3 principais pilares para que a gente possa nos desenvolver enquanto ser humano. Os 3 princípios de viver. O primeiro princípio é o desejo de viver. O Ayurveda lista aqui, para o ser humano, ter o tesão de viver, a alegria de viver, ter um motivo, um propósito pelo qual a sua existência gira em torno. E o ser humano deve atuar na sociedade e no mundo e estar contente com a sua posição. Esse é o primeiro princípio. Que se traduz na fala do Gabriel, né? Se você tivesse 10 milhões de dólares hoje, o que você faria? O segundo, atender à vida material. Uma vez que você tem esse propósito pulsando por você, uma vez que você está contente com a sua posição no mundo e você vê impacto positivo no que você faz, aí sim, você começa a viver de maneira diferente, você começa a criar uma base confortável no mundo para que você tenha as necessidades básicas do seu ego, do seu macaquinho instintivo primitivo, né? Que todo mundo tem dentro de nós, atendidas. Os 3 S's que eu chamo, né? Necessidade sexual, social e de sobrevivência. E quando você cria essa base mínima para o ego, você, enquanto ser humano, você começa a perceber o que é uma real necessidade e o que é uma distração. A cada dia. E aí sim, quando você atende aos 2 primeiros princípios de viver, você engloba o terceiro, que é o princípio da elevação espiritual, que é a busca do propósito da existência, né? Aceitar que existe algo muito maior do que você, seja o nome que funciona para você, de acordo com o seu sistema de valores, de cultura, e ficar ligado àquilo. Isso naturalmente fará você ter um florescimento espiritual, não existe busca espiritual. O nosso problema enquanto sociedade hoje é esse aqui, né? Que nós nos chamamos seres humanos evoluídos, mas nós, na verdade, estamos vivendo como macaquinhos. Nós estamos fazendo macaquice só no primeiro e no segundo. E mais, sempre atrás das distrações, não focando no que é real necessidade. A nossa geração não consegue encontrar felicidade porque fica fazendo macaquice por aí. Aqui cabe a reflexão a você, né? Você se considera um ser humano ou você está fazendo macaquice no mundo ainda? E uma das principais ilusões que a nossa mente coloca para nós é a ideia de um platô, que a gente sempre trabalha para conseguir alguma coisa numa situação onde tudo é lindo e maravilhoso. Você se imagina livre, leve, feliz, sorridente, trabalhando no emprego dos sonhos, fazendo isso, fazendo aquilo, mas nós não entendemos que a vida é cíclica, né? O platô não existe. É do próprio movimento da natureza passar pelas 3 etapas básicas, a inércia, a movimentação e a harmonia. Isso sempre se repete, o tempo inteiro. Em 1949, o famoso Joseph Campbell, ele fez história com o livro The Hero with a Thousand Faces, onde ele listou a jornada do herói. Quem aqui não conhece a jornada do herói? Queria saber. Não conhece? Ótimo, muito bom. O Joseph Campbell ele pegou e estudou
as maiores histórias que atingiram o maior número de pessoas. A história de Jesus, de Buda, de todos esses heróis míticos, mitológicos. E ele deu um zoom out em tudo isso e percebeu que tinha uma grande similaridade em todas as histórias. Que é a mesma similaridade que você vê nas histórias do Harry Potter, do Frodo no Senhor dos Anéis, do Luke Skywalker no Star Wars, que é basicamente o seguinte. Aqui. Nosso herói está lá, no seu cantinho, na sua zona de conforto, na sua vila, e ele recebe, de repente, um chamado para uma aventura. No começo, ele nega, mas o nosso herói, né, negando o seu destino, ele recebe ajudas sobrenaturais do universo na forma de um mentor que o fazem aceitar essa jornada, aceitar essa aventura, e ele passa então por todo um processo de transformação entrando no mundo desconhecido. Na hora que ele sai da sua cidade, da sua zona de conforto, essa fase marca um emblema na vida do herói, porque ele começa a passar não por mudanças físicas de ambiente, mas também por mudanças internas e psicológicas. Ele deixa um velho eu para trás e está pronto a adotar um novo eu à frente. Então ele passa por vários desafios e tentações, um desafio que vai ajudando ele atrás do outro, até que ele chega no grande desafio, como se fosse o chefão do videogame. Nessa hora, ele recebe uma grande revelação, ele consegue uma grande dádiva da jornada. E aqui ele entra naquele período de harmonia. Né? Como a gente colocou aqui as 3 forças da natureza, inércia, movimentação e harmonia, a mesma coisa acontece na jornada do herói. Ele está lá na inércia, na zona de conforto, ele começa a passar por uma movimentação e de repente ele chega no chefão do videogame, na revelação máxima, e ele entra no estado de total harmonia. Ele finalmente encontrou o que ele queria naquele mundo novo e desconhecido. É onde o Indiana Jones conseguiu o grau sagrado, né? O Frodo conseguiu queimar o anel lá no Monte Mordor, cada um tem a sua história. Então, uma vez que esse herói consegue essa dádiva sagrada, ele recebe um novo chamado, para então agora voltar para o mundo conhecido dele. Mas percebe, né, que agora, psicologicamente, para o nosso herói, não existe mais mundo desconhecido. Ele ampliou a sua escala de consciência. Tudo isso aqui agora seria o mundo conhecido dele. Todo o diagrama. Ele está muito mais... tem muito mais bagagem de vida, tem muito mais conhecimento. O que faz de toda a jornada de volta uma jornada por si só, onde ele passa por um processo de cura e reparação, porque ele desprendeu muita energia para conseguir essa revelação, né, essa dádiva sagrada, que é a inauguração das casas Frigian agora para o pessoal aqui do time. E quando ele recebe esse chamado, ele novamente nega para voltar. Ele fala, o quê? Eu estou tão bem aqui, eu me ferrei, fiz tudo isso aqui acontecer, por que eu vou ter que passar por essa jornada tudo de novo? É que nem no Rei Leão, o Simba, quando ele está lá com o Timão e Pumba na floresta, Hakuna Matata, estou super feliz aqui, não quero mais voltar para o meu reino. Mas o nosso herói então volta. E aí sim ele vai compartilhar tudo isso que ele aprendeu com os seus conterrâneos, com o seu mundo conhecido. Uma vez que ele volta para esse mundo conhecido, ele percebe que tudo é igual, mas não é. É tudo diferente, porque ele agora enxerga o mundo com novos olhos, uma nova ótica. E isso é cíclico, se repete de novo, e de novo, e de novo. E a gente tem o framework mental achando que um dia, quem sabe, quando eu me aposentar, quando eu conseguir o emprego dos sonhos, quando eu conseguir o casamento perfeito, isso é uma ilusão das nossas mentes. Isso não existe. É cíclico, a vida requer movimento, é constante. Nosso propósito, ele está se reinventando a cada momento. O propósito que te levaria para uma jornada, de repente não vai ser o mesmo daqui a 5 anos, o propósito que te move hoje não é o mesmo de 5 anos atrás. Né? Nós estamos passando por transformações constantes, uma no trabalho, outra no relacionamento, outra no desenvolvimento pessoal, está tudo em movimento. Tá, Renato, chega de falar, mas eu quero um propósito, eu preciso de um propósito para viver. Qual que é o meu propósito? Se eu pudesse dar alguma dica para você hoje que busca o seu propósito, que busca esse lugar maior de existência, eu falaria para você, pare de buscar o seu propósito agora. Para. Principalmente aqueles que são mentais, racionais, engenheiros como eu. Quanto mais você buscar alguma coisa com a sua mente para algo que não pode ser colocado em palavras, mais você vai se frustrar. Você não vai descobrir o seu propósito indo a eventos como esse, você vai descobrir seu propósito lendo livros, você não vai descobrir seu propósito me ouvindo falar, você não vai descobrir o seu propósito assim. Seu propósito não pode ser colocado em palavras.
Você vai realizar o seu propósito daquele jeito que a gente viu, na jornada do herói, vivendo a sua jornada, experienciando, acontecendo, fazendo acontecer. O propósito, ele transcende qualquer tipo de atividade ou racionalização da sua mente. Eu, por exemplo, eu considero que eu estou realizando o meu propósito aqui, falando com vocês. Eu realizo o meu propósito quando eu faço entrevistas no meu canal do podcast, quando eu escrevo textos, escrevo livros. Atendo meus clientes, faço aulas particulares de yoga, realizo minha prática de manhã, faço nos meus clientes de massagem Ayurveda, nos retiros dos meus alunos. Mas eu também atuo no meu propósito quando eu estou limpando o xixi e o cocô do meu cachorro, do Horus. Isso faz parte do meu propósito. Eu atuo no meu propósito quando eu estou lá limpando a minha casa, limpando a piscina, cortando o jardim, fazendo o que tem que ser feito. Mas a mente fica o tempo todo, falando, mas o dia que você for, você pode trabalhar viajando, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E eu deixo esses pensamentos de lado. Até que, de repente, a vida me presenteia, como foi hoje à tarde. Eu estava fazendo exatamente isso que a mente fica me falando na foto. Estava terminando a palestra enquanto aqui para vocês, hoje à tarde. De frente para o mar, estava maravilhoso. Mas a mente me diz que isso é meu propósito. Eu acho que isso é só uma atividade comum, que tem que ser executada, que está na minha frente. Eu tenho que dar o meu melhor. Quer eu esteja na frente da praia ou limpando o cocô do Horus. Descobrir o propósito é descobrir como servir. Mas nós, seres humanos, bichinhos domesticados da cidade, não sabemos o que é isso. Nós estamos muito preocupados com o nosso eguinho, com as nossas necessidades, com o meu alimento, o que eu vou fazer de melhor. Eu. O meu propósito. Propósito não tem nada a ver com eu. Propósito significa deixar de lado alguns quereres nossos e se sacrificar pelo próximo. E aqui, marca essa palavra sacrificar, que ela traz muitas crenças limitantes juntas. Eu quero que você desmistifique o que é sacrificar. É fácil? Não. Exige maturidade, exige perder 5 quilos, exige sacrifício, exige responsabilidade. Mas, quem disse que sacrifício tem que ser ruim? O grande diferencial dos grandes líderes é servir por amor. E aqui vale, porque esse livro aqui tem na biblioteca que eu vi hoje, tá? Está lá na área comum. Esse livro revolucionou a minha forma de ver o amor, de ver o líder, de ver como servir o monge executivo. Ele conta para nós a história do que é o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor que grandes mestres pregavam, o amor de Jesus Cristo, que é o amor pelo comportamento, que floresce a cada dia. Cai aquela concepção hollywoodiana, mental, de visão, de amor platônico, aquilo maravilhoso dos filmes de comédia romântica, e entra o amor real, o amor enquanto escolha. Eu mesmo, a minha mulher, tem dias que eu quero dormir juntinho dela, tem dias que não. A gente quebra o pau antes de dormir. Isso significa que eu não amo ela? Não. Significa que eu emocionalmente estou afetado e espero aquele movimento passar. O amor que eu tenho por ela transcende qualquer coisa. O amor de verdade transcende a paixão, a emoção, transcende a razão. Ao servir por amor, nós passamos a florescer um novo estado, que eu costumo falar que te faz louco de paixão e apaixonado pelo compromisso. E esse comportamento, esse florescimento do propósito, do amor, de servir, não acontece da noite para o dia. Pelo modo como nós usamos a tecnologia, pelo modo como o meio nos interfere, como essas grandes mudanças, grandes informações, como o Gabriel pontuou, a cada 12 horas dobramos o conhecimento da humanidade. Isso traz uma grande confusão para a gente, porque a gente acha que desenvolver o amor, desenvolver o propósito, desenvolver essas grandes virtudes humanas é tão fácil quanto mandar uma mensagem de WhatsApp, tão fácil quanto instalar um novo app. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, esse nosso hardware biológico, ele não funciona assim. A mudança no hardware biológico ainda é lenta, ela depende de toda uma soma de processos psicoquímico-emocionais, hormonais.
É uma jornada da incerteza para a confiança, para a fé, de aliar razão e emoção, do medo para o amor, do macaquinho para ser humano, em todo o seu potencial. De você evoluir enquanto um ser primário, instintivo, baseado em emoções, com medo, com ego, com codependência, para um ser humano transcendental que transcende tudo e todos, que age atuando no amor, na essência, no propósito, na interdependência. É uma espiral de evolução ascendente. E só para fechar, tá? Isso não é papo de hippie, tá? É científico, é real, é verdadeiro. É algo que transcende a nossa razão, transcende o nosso intelecto, mas conecta com nossos corações, que é o que mais real existe aqui. Quer ver como é real? Quando você trabalha por serviço, você desenvolve como consequência suas virtudes e valores. Quando você desenvolve as suas virtudes e valores, você dá o exemplo para quem está ao seu redor, para que outras pessoas queiram ser iguais. Quando você dá o exemplo, você cria melhores relacionamentos. Quando você cria melhores relacionamentos, você aprofunda no amor. E quando você aprofunda no amor, mais pessoas você traz conectadas nas suas reais necessidades e propósito. E quanto mais pessoas conectadas nas suas reais necessidades e propósito, nós atraímos pessoas semelhantes em virtudes e valores, que faz a gente servir melhor e cria uma abundância, uma espiral abundante de evolução. Então, vamos experimentar isso na prática? Vamos parar de bolar frases lindas, mas mirabolantes, de querer salvar criancinhas na África e fazer isso, fazer aquilo. Vamos voltar o pé no chão, fazer o que tem que ser feito dia após dia. Entenda a vida como se fosse um rio. Precisa de fluxo, precisa de movimento. Se você pega um galão de água, um copo de água no rio e estanca ele, aquilo perde, né? Aquilo apodrece em poucos dias. A vida precisa de movimento, precisa de fluxo. Precisa acontecer, como a gente viu na jornada do herói. Não existe um platô, não existe um período de harmonia, não existe isso, é sempre fluxo. Inércia, movimento, harmonia, inércia, movimento, harmonia. O melhor que você pode fazer é dar o seu melhor em cada instante que você está vivo, atuando no seu propósito a cada instante. E atuar no seu propósito é simplesmente ser, simplesmente atuar. É fazer o trabalho de formiguinha, aquele chamado efeito borboleta, né? Se você faz pequenos atos ordinários, naturalmente, grandes acontecimentos extraordinários ocorrem. E aí sim a gente pode construir o futuro hoje, a partir de cada ação nesse instante. Mas isso só vai acontecer se você parar de buscar o seu propósito. Obrigado, gente. Valeu.